Muitos terapeutas ficam buscando insanamente por pacientes novos, né? Porque a gente sabe que é a quantidade de pacientes que também nos traz um retorno financeiro. Só que não esquece daquilo que eu te falei, né? Que já existe pesquisa comprovada que 80% do nosso faturamento vem dos pacientes fidelizados. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Terapeuta Especialista, um programa que ajuda massoterapeuta com formação em Shiatsu a serem profissionais diferenciados. Eu sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico, e o meu objetivo é transformar você, massoterapeuta com formação em Shiatsu, em especialista de coluna, para aumentar o valor do seu atendimento. E hoje aqui nesse vídeo eu vou falar para você como lotar a sua agenda. E para iniciar este assunto, eu gostaria de te dizer que eu fiz um roteirinho aqui para seguir para você e que também pode ser que você ache que eu esteja falando em alguns momentos de coisas óbvias, mas é porque eu gostaria que esse assunto ficasse muito bem claro na sua mente, tá bem, pessoal? Então, o que significa ter uma agenda lotada, né? Ter uma agenda lotada é você ter uma agenda onde você tem muitos pacientes para atender, né? Onde quase que você já não dá conta mais em atender todos os pacientes, né? E é muito diferente, né, de quando a gente está numa fase onde a gente cata milho, né? Eu gosto muito de usar esse termo porque no meu passado eu falava assim, ai meu Deus, eu não aguento mais catar milho, né? Porque quando eu tinha uma agenda vazia, quando às vezes eu atendia um paciente por dia, às vezes tinha dia que eu não atendia nada, tinha dias que eu atendia o primeiro paciente no meu último horário de atendimento, né? Então, quando eu uso esse termo de catar milho, era quando eu tinha a minha agenda vazia, né? E a agenda lotada é quando a gente já tem uma agenda bem lotada e que a gente quase já não dá conta mais de atender todos os pacientes. E existem duas formas para você lotar a sua agenda. Uma é através de um paciente novo e a outra é através de um paciente que já passou com você. E eu gostaria de deixar um alerta para você. Se você é um terapeuta que tem medo de perder o seu paciente no sentido de trazer o seu paciente de volta para que ele venha fazer mais uma sessão com você na semana que vem, por exemplo, e isso de fato não tem um fundamento, não tem realmente um significado dentro disso. Fique atento com isso, porque isso pode atrapalhar o seu processo de lotar a sua agenda. Então é muito importante que você não segure o seu paciente com você para vir fazer um tratamento, né, com mais frequência, se caso você não tenha de fato um fundamento para isso, para que você não desacelere o seu processo de conseguir lotar a sua agenda, né? Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso que eu acabei de falar para você, de não segurar o paciente, caso você não tenha um fundamento para isso, me mande uma mensagem no direct ou deixe um comentário aqui para mim, porque esse assunto é um assunto que merece atenção. E eu prometo para você que eu gravo um novo vídeo aprofundando esse assunto para você. Eu acho que é um assunto que merece ser abordado com muito mais profundidade, né? E qual que é a diferença entre você lotar a sua agenda com um paciente novo e com um paciente que já passou com você? Caso você não saiba, hoje em dia já se tem pesquisas comprovadas que 80% do seu faturamento vem através de pacientes fidelizados, né? Então é muito importante você fidelizar o seu paciente.
Também gostaria que, se caso você quer que eu aprofunde esse assunto em como fidelizar o seu paciente, deixe o comentário aqui para mim ou me mande uma mensagem no direct que eu prometo que eu vou gravar um vídeo para você sobre como fidelizar o seu paciente. Então, pessoal, esse paciente, seja um paciente novo, um paciente que já passou com você, ele quando chega para você, ele sempre vem com alguma queixa, né? Então ele pode vir com queixas emocionais, como por exemplo ansiedade, depressão, estresse, irritação, nervosismo, né? As queixas emocionais mais comuns, né? E o paciente pode vir para você porque ele já apresenta alguma patologia. Então ele pode ser hipertenso, ele pode ser diabético, ele pode estar com câncer, ele pode ter uma hérnia de disco, uma artrite, uma artrose, uma doença autoimune como um lúpus, enfim, existem várias patologias no qual o paciente pode chegar até você. E também tem os pacientes que vêm por dores físicas, né? Como por exemplo dor de cabeça, dor nas costas, né? Seja na coluna cervical, coluna torácica, na lombar, no cóccix, ou uma dor de ombro, uma dor de cotovelo, uma dor de joelho, uma dor de ciático, né? Ou ele pode vir por uma dor física. E a dor mais comum que a gente acaba recebendo muitos pacientes é a dor nas costas, né? É muito comum os nossos pacientes virem porque tem dor nas costas, né? E caso você não saiba, a Organização Mundial da Saúde diz que 80% da população mundial, 80%, hein, gente? Se caso nunca apresentou uma dor nas costas, um dia ele vai ter. E é verdade, né, gente? Quem nunca teve uma dor nas costas, né? E eu já tive dor nas costas, família, amigos, realmente é uma dor muito comum de fato, né? E quantos pacientes que têm dor nas costas procuram por nós, terapeutas, né? Eles procuram a gente porque ou eles têm uma hérnia de disco, ou eles têm uma artrite, uma artrose, ou tem uma protrusão discal, ou ele tá com um problema emocional, né? Ele tá muito ansioso, ele tá muito estressado, ele tá muito nervoso dentro do trabalho, e aí ele faz tensão muscular, acaba tendo dor nas costas, ou porque ele trabalha muito tempo em frente ao computador e faz dor nas costas também, ou às vezes também tem aqueles pacientes que vêm por motivos mais acidentais, né? Como por exemplo, ou caiu e fez uma dor nas costas, ou se não foi para academia, foi fazer um exercício e esse exercício acabou travando a coluna, ou se não às vezes uma coisa mais doméstica, foi carregar um vaso, alguma coisa pesada dentro de casa e acabou travando a coluna, também tem esses casos, né? E outros tipos de fatores que eles vêm contando pra gente de como que eles, por que eles estão com dor na coluna, né? E às vezes também eles não sabem porque tem essa dor na coluna, mas vem com a queixa de que estou com dor aqui no pescoço, aqui no meio das costas, aqui na lombar, né? E é fato que conforme a gente vai ganhando mais conhecimento e vai ganhando mais experiência dentro daquela queixa do paciente, a gente vai se aprimorando dentro daquilo e acaba conseguindo dar mais resultados dentro da nossa terapêutica, né? E a gente acaba virando uma referência para aquele nosso paciente, né? Então, por exemplo, às vezes um paciente me procura porque tá com uma dor na lombar, né? E dependendo do caso, dependendo da causa do paciente, geralmente é muito possível a gente poder dar resultados significantes, com uma melhora significante, né? Dentro das dores físicas do paciente. Então,
ele vai, passa com você, aí ele faz algumas sessões, ou às vezes sessão única, às vezes 2, 3, né? Depende do caso de cada paciente, mas é fato que quando você resolve o problema do paciente, ele acaba fazendo com que você seja uma referência para ele. E toda vez que ele está no dia a dia com um amigo, com um parente, e que alguma pessoa relata, né, aquele tipo de dor que ele já teve, ele acaba falando, né, vai lá, né, vai em tal lugar, passa com a Cíntia, por exemplo. Eu estou relatando casos de pacientes meus, né, então passa lá com a Cíntia, porque eu já tive esse problema, ela resolve, né, então esse tipo de indicação, né, conforme a gente aumenta o conhecimento, aumenta a experiência, vai aprimorando, né, os atendimentos, as técnicas dentro dos problemas que os pacientes vão apresentando, realmente fica muito fácil de você se tornar uma referência dentro daquilo e os pacientes te indicarem para as pessoas que passam pelo mesmo problema que ele já passou, né? Então, por exemplo, também às vezes a gente, quando quer uma especialidade médica, né? Por exemplo, tô com problema de queda de cabelo, ou tive uma alteração de visão. A gente sempre acaba comentando com algum amigo ou pedindo ajuda de algum profissional que a gente confie, né, para que indique algum médico para que a gente possa marcar nossa consulta, né? Então, porque o profissional realmente, quando vai ficando especialista dentro daquela queixa, daquele quadro que a pessoa no dia a dia vive, ele acaba nos indicando, né, pessoal? Então, e eu queria fazer uma pergunta para você. Por que lotar a sua agenda, né, aumenta o valor do seu atendimento? Isso também é uma coisa bem conectada, né? Bem consequência, né? Quando você lota a sua agenda, é muito difícil a gente chegar dentro de um processo de agenda lotada quando a gente de fato não dá resultado, quando a gente não consegue fidelizar o paciente, né? Agora há pouco que eu falei para você sobre que tem pesquisas, né, que comprovam que o nosso faturamento vem através dos 80% dos pacientes que a gente fideliza, realmente é uma verdade mesmo. Eu vivo a minha trajetória de carreira dentro dessa pesquisa mesmo. Eu já fiz um levantamento dos meus atendimentos e realmente eu atendo muitos pacientes fiéis, né? Tem pacientes que eles estão comigo há 20 anos, por exemplo, não é que há 20 anos a gente trata do paciente pela mesma queixa, né? Mas ele te tem como uma referência. Então, qualquer problema de saúde, qualquer alteração que ele tem, ele acaba te procurando. Às vezes a gente acaba ganhando tanta credibilidade e confiança do paciente que às vezes até considero meio perigoso, né? Porque, por exemplo, eu já tive caso de paciente que estava tendo uma hemorragia e que entrou em contato comigo perguntando se eu podia atender, se era para ele ir lá na clínica. E eu disse, né, quando eu consegui falar com a paciente, eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, seu quadro é super grave, você tá com uma hemorragia, você corre pro hospital já, né? Mas é de tanta confiança, esse é um exemplo, né? Mas a gente sempre tem, assim, relatos, né? Várias histórias, não relatos, histórias, né? Que a gente como terapeuta passa, que às vezes é até exacerbado essa confiança que o paciente acaba tendo em você, que às vezes não é um atendimento que é para minha alçada e o paciente confia tanto em você que ele acaba te procurando, né? Então, quando você lota a sua agenda, é de fato que porque você entrega um resultado, porque você fideliza o seu paciente, porque você é um profissional diferenciado, porque o seu resultado é diferenciado, porque o seu atendimento, o conteúdo de valor do seu atendimento também é diferenciado, né? Então, quando eu consegui
dentro da minha trajetória de carreira, quando eu consegui lotar a minha agenda, eu me recordo que no meu início de carreira eu atuava somente com os shiatsu. E aí realmente eu tinha uma agenda cheia, mas realmente uma agenda lotada, uma época que eu consegui fazer com que minha agenda tivesse 2, 3 meses de fila de espera. Nessa época, de fato, é porque eu já tinha me especializado bastante, já dava realmente um resultado impactante e transformador para o meu paciente. Então, a agenda ela lota mesmo de uma maneira que fica até difícil, você praticamente não consegue mais atender. E é fato que não consegue, porque às vezes tem casos de paciente, por exemplo, esse exemplo que eu dei, de um paciente que foi fazer uma academia, foi fazer academia, atividade física em academia, e foi fazer lá um exercício e travou a coluna, né? Quando ele trava, ele precisa de você naquele dia, né? Mas quando você tem uma agenda lotada, né, e dependendo dos horários que você escolhe trabalhar, se realmente você trabalha o dia todo, e teve uma época que eu trabalhava muito mesmo, eu me recordo que teve época da minha vida que eu começava o meu atendimento umas 9 da manhã, e eu saía lá da clínica, eu parava o último atendimento às 11 da noite, assim, daí fica difícil mesmo você encaixar o paciente, até mesmo por uma questão física nossa, né, minha como terapeuta, que realmente é um cansaço que daí não tinha condições mais de fazer encaixe também, né, para atender aquele paciente. Então, quando eu falo em agenda lotada, é isso, né? Quando realmente a gente consegue muito paciente, e é fato que quando você chega nesse nível, fica muito mais fácil você aumentar o valor do seu atendimento, porque a gente acaba entrando na lei da oferta e da demanda, né? A gente já não dá conta mais, e aí isso é uma realidade que nos favorece para que a gente alavanque o valor da nossa terapêutica de uma maneira segura e tranquila, e também onde o nosso paciente não se sente, né, injustiçado por isso, porque ele sabe que ele paga mais porque ele tem um atendimento e um resultado diferenciado do mercado, né? Então, dentro da minha trajetória também como massoterapeuta, né, e a minha formação, iniciei minha carreira com o shiatsu, que foi, eu aprendi o shiatsu lá no Japão e trabalhei mais ou menos uns 3 anos com o shiatsu lá, e depois que eu vim para o Brasil, né. E quando a gente aprende uma técnica ou a gente tem uma formação, no início de carreira a gente acha que pelas coisas que a gente aprende, pelo menos isso aconteceu comigo, né, e com vários colegas de profissão também, quando a gente aprende uma técnica nova, a gente deposita todas as nossas fichas, né, naquela técnica, achando que quando eu aprendi o shiatsu, eu achava que o shiatsu podia tratar tudo. E é fato mesmo, o shiatsu ele pode tratar tudo, só que com o tempo de carreira, eu percebi que por mais especialista que eu me tornasse dentro do shiatsu, se eu continuasse só com o shiatsu, o resultado que eu conseguia dar para o meu paciente era mais limitado. Quando a gente trabalha somente com uma terapêutica, o resultado que você dá dentro do seu atendimento realmente é bem menor, né? Quando você tem um conhecimento maior, quando você associa terapêuticas, você acaba potencializando, né, o resultado da sua terapêutica. Então, realmente, para que a gente consiga aumentar o valor da nossa sessão, né, com mais tranquilidade, segurança e honestidade com o nosso paciente, é fato que a gente precisa se tornar especialista, né? Quando você se torna um especialista, fica muito mais fácil de dar valor para o seu atendimento, né? Em relação a preço também, né? Mas
Se você se torna um especialista mais rápido, né? Hoje eu fico pensando que se eu conhecesse esse processo que eu passei para poder ter ganho a alavancada de carreira que eu ganhei, fica muito nítido para mim que realmente os frutos melhores que eu colhi dentro de resultado, do meu atendimento e dentro da minha vida financeira foi depois que eu fui me especializando mesmo, né? Quando você se torna um especialista, é mais rápido, né? E também é mais rápido o processo de você conseguir lotar a sua agenda. Porque quando você é um especialista no assunto, dá resultado naquilo, você se torna uma referência e automaticamente mais pacientes vão vir te procurar porque as pessoas naturalmente te indicam, né? Então, você se tornar um especialista no assunto, isso acaba te facilitando para que você tenha uma agenda lotada mais rápido, né? Do que quando você tem um atendimento mais normal, mais comum, né? E aí, pessoal, eu queria perguntar para você, por que pode ser que você está com dificuldade de lotar a sua agenda? Então, você pode ter uma dificuldade em lotar a sua agenda, porque tá te faltando mesmo, né? Conhecimento, entrega de resultado dentro da sua terapêutica, né? Está faltando você se tornar uma referência dentro daquilo para que os seus próprios pacientes te indiquem, né? Então, isso é um fator que é o que eu acabei de falar. Mas, por que você pode estar com dificuldade de lotar a sua agenda? Uma outra resposta está dentro do que eu falei lá no início desse programa para você. Porque você pode estar com dificuldade em fidelizar o seu paciente. Então, eu percebo que muitos terapeutas ficam buscando insanamente por pacientes novos, né? Porque às vezes a gente acredita, a gente sabe que é a quantidade de pacientes que também nos traz um retorno financeiro. Só que não esquece daquilo que eu te falei, né? Que já existe pesquisa comprovada que 80% do nosso faturamento vem dos pacientes fidelizados. Então, você precisa saber fidelizar o seu paciente, né? E se você tem interesse por esse assunto, quer que eu grave um vídeo para você, te ensinando como fidelizar um paciente, me manda um comentário, me manda uma mensagem no direct, pode me fazer perguntas se você tiver dúvida em relação ao assunto, que eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar, tá, pessoal? Fiquem muito à vontade mesmo de me perguntarem, de me pedirem dicas, tá bom? Para que eu possa ajudar e para que eu possa acelerar o processo de vocês conseguirem ter uma agenda lotada, né? Então, não esquecem que essa questão da fidelização é um fator muito importante para que você foque dentro dos seus atendimentos. Então, quando um paciente vem pela primeira vez para você, você tem que fazer desse paciente uma pérola. Você tem que atender ele como se fosse o melhor atendimento da sua vida, né? Porque quanto melhor a entrega que você tem, tanto de qualidade de atendimento, quanto de resultado no atendimento, né? E você fidelizar esse paciente para você, mais rápido você chega num processo de conseguir lotar a sua agenda, tá? Então, se você quer saber como fidelizar um paciente dentro da nossa área de atuação, me manda uma mensagem no direct ou deixa um comentário aqui para mim que eu monto uma aula para você, te dou dicas
sobre como você fidelizar o seu paciente. É um assunto muito amplo, que dá muita coisa de conteúdo para falar aqui para você, então não consigo falar tudo isso a respeito desse assunto agora, mas porque o assunto de hoje é como lotar a sua agenda, né? Mas é que isso é um assunto que depende muito de você conseguir, você precisa disso para conseguir lotar a sua agenda também. E agora eu vou te dar uma dica do que eu faço dentro da minha clínica, né, com o meu paciente, para que eu também, isso é um fator colaborativo para você fidelizar o seu paciente. Mas, gente, dentro desse assunto de fidelizar o paciente, eu deixo muito bem claro para você que isso é muito amplo, isso é muito importante, mas não é somente isso, tá bom? Eu tô te passando uma dica aqui e tem muita coisa que envolve o assunto de fidelizar o paciente. E essa dica que eu vou te dar, eu vou resumir ela em 2 palavras, né? Que é pós-atendimento. E dentro do pós-atendimento, nós também temos outros pontos importantes, mas realmente não dá para ficar passando tudo isso agora para você, então eu estou focando alguns pontos importantes para você já ir entendendo e absorvendo alguns pontos importantes sobre esse conteúdo de você conseguir lotar a sua agenda, né? Então, dentro do pós-atendimento, a gente também tem vários assuntos que dá para a gente abordar em cima disso, mas um dos assuntos é o acompanhamento de você, terapeuta, no pós-atendimento do seu paciente, né? E dentro desse acompanhamento também existe muito detalhes para se falar a respeito disso. Por quê? Porque cada paciente é um paciente, cada quadro de um paciente é um quadro. Então, dependendo do quadro, isso requer mais, menos atenção, e isso eu estou dizendo em relação a quê? Em relação à gravidade, né, do problema do paciente, em relação a ele estar dentro de um quadro inflamatório agudo ou um quadro inflamatório crônico. Tudo depende de você saber avaliar o quadro do seu paciente, saber avaliar a sua terapêutica, né? Fazer um mix de várias coisas para que você possa fazer um acompanhamento do pós-atendimento com o seu paciente. Então, por exemplo, uma primeira coisa, eu vou acabar te dando uma outra dica aqui, que também eu utilizo para fidelizar o meu paciente, que é quando o meu paciente chega, ele preenche uma ficha, né? Então, meu paciente preenche uma ficha de cadastro e uma ficha de anamnese, né? Sobre o histórico de saúde dele, sobre as queixas dele. Então, quando ele vai preencher a ficha de cadastro com nome, telefone, e-mail, né? E outras informações, o paciente, eu pergunto para o paciente, você permite, né, que a gente entre em contato com você no pós-atendimento para que a gente possa fazer um acompanhamento, né, do nosso atendimento? E de fato, gente, tem pacientes que não gostam, né? Às vezes o paciente, ele, devido ao trabalho dele, né, às vezes muita reunião, não gosta já tem muita coisa para olhar e às vezes, infelizmente, às vezes nem sobre a própria saúde ele quer falar. E aí nós temos de respeitar, né? Mas tem muitos também que nos autorizam a entrar em contato. Então vamos supor que eu vou falar como conduzir neste caso, tá bom? Neste paciente específico que eu vou dar esse exemplo. Então vamos supor um paciente que veio tratar, por exemplo, uma dor lombar. E aí ele veio dentro de uma dor lombar onde
ele não estava conseguindo levantar a coluna, travou mesmo, não estava se mexendo, até para você atender fica difícil de colocá-lo numa posição que ele fique confortável, né? Porque ele tá com muita dor. E aí, dependendo, né, do diagnóstico final que a gente tem antes de começar a atender, daí a gente acaba sabendo mais ou menos que eu digo, é porque às vezes a gente não acerta com 100% de precisão, mas a gente precisa saber muito próximo como que esse paciente fica, porque senão aí quando você não entende o quadro, não entende da sua terapêutica, daí fica muito difícil você fazer um acompanhamento do pós-atendimento, porque você não vai saber orientar o seu paciente, né? Por isso que é muito importante você entender os quadros, entender o paciente, entender o resultado que você dá, entender o que pode acontecer com aquele paciente e se ele ficar X ou ficar Y, né? Como que você deve falar e o que você deve orientar para o paciente. Então, vamos supor, eu estava dando um exemplo de um paciente, vamos pensar assim, um paciente que não tem uma patologia, um quadro que não seja grave, né? Mas que o paciente, por algum motivo, travou a coluna e não estava conseguindo se mexer, e aí um paciente desses não é um quadro tão grave, então você pode entrar em contato com ele depois de 3 a 5 dias para saber, você precisa saber qual o efeito que a sua terapêutica deu dentro daquele quadro, né? Hoje em dia eu acabo tendo um termômetro mais assertivo e muito maior, porque eu sempre fiz esse acompanhamento de pós-atendimento, desde que eu abri a clínica, eu sempre fiz esse acompanhamento não só dos pacientes que eu atendo, como os pacientes que da minha equipe atende. Então, eu já entendi, né, esse processo dentro dos quadros diversos que tem, e como o paciente se sente, reage, mas é fato que cada um vai ter uma resposta diferente, de acordo com o que ele apresenta, mas tem muitos quadros que são muito similares, né? A gente começa a perceber padrões que se acontecem, né? E é muito importante você saber como conduzir com o paciente quando você entra em contato. Então, vamos supor esse paciente que chegou com a dor lombar e travou, e aí eu entro em contato com ele 5 dias depois. Não é um quadro que o paciente apresenta uma patologia, ele é um paciente saudável. Então, eu vou perguntar para ele. E quando você entra em contato com o seu paciente também, é muito importante a maneira como você fala com o seu paciente também, né? Então, eu costumava mandar uma mensagem assim, por exemplo, você pode mandar uma mensagem pro seu paciente, né, um WhatsApp, porque não precisa ligar, porque daí ele responde a hora que ele puder. Então você entra em contato, você vai falar, ó, olá fulano, tudo bem com você? Aqui, né, a Cíntia, eu te atendi na Manab Terapia Oriental, estou entrando em contato para saber como você ficou após o atendimento em relação à sua dor lombar. É muito importante que você seja específico, que o seu paciente ele saiba com quem, quando você fala o nome dele, quando você fala sobre a dor que ele chegou, ele sabe, ele sente, né, que você está falando com ele mesmo, né, e que você tem um cuidado especial com ele, querendo saber como ele ficou com o atendimento. E aí, essa é a parte que eu considero mais crucial, é a devolutiva do paciente, né? E eu falo crucial por quê? Eu falo crucial porque dependendo do nível de
conhecimento, dependendo do nível de resultado, dependendo no nível de você como profissional dentro da sua terapêutica, você vai acabar tendo dificuldades em orientar o seu paciente sobre o que fazer. Então vamos supor, esse paciente entrei em contato e lá dentro de sala mesmo, ele já falou para mim que teve uma melhora de 80%, mas eu quero ter certeza que ele não voltou, né, com quadro de dor lombar e que se depois desses dias ele teve um progresso, além dos 80%, por exemplo, que ele teve de melhora dentro de sala numa primeira sessão. Então eu pergunto detalhado, né, eu falo, olha, você me relatou que em sala que você tinha tido uma melhora de 80%. Gostaria de saber se você ainda continua dentro dessa melhora, ou a dor piorou, ou a dor melhorou ainda mais, né? Você precisa detalhar, saber o resultado que a sua terapêutica provocou com mais detalhes, até mesmo porque quando ele relata mais detalhes, isso te dá mais ferramenta quando você tem o conhecimento para saber o que está acontecendo com o paciente e até mesmo para poder direcionar o paciente se ele volta mais uma vez ou se não tem necessidade, né? Então, existe casos de dor lombar, por exemplo, como essa, que eu já oriento o paciente, né? Eu já falo para ele, olha, daqui alguns dias você vai sentir mais melhoras e se não está te incomodando, você não precisa voltar mais, porque daqui poucos dias você vai zerar essa dor. Em alguns casos, eu falo o paciente, vamos pensar num outro quadro, né, de uma mesma dor lombar, mas de um paciente que, por exemplo, apresenta uma patologia e ele teve uma melhora de 70%, e aí depois de alguns dias a melhora de 70 virou 60, né? Então você precisa, ou se não, ele também pode ter melhorado ainda mais, de 60% que ele saiu de sala, ele melhorou para 80%. Esses pequenos detalhes de quanto melhora é um termômetro para quando o paciente não está presencial, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo com ele e direciona ele. Fala, olha, então é importante, né, que você retorne comigo, porque o que acontece? Quando eu tinha uma agenda lotada, né, porque agora o meu esquema de trabalho mudou, né, porque hoje em dia eu moro, quando eu ainda estava morando em São Paulo, daí depois também eu tive minha filha, então minhas prioridades mudaram. Então, mesmo eu tendo paciente para atender, eu coloquei um número X de pacientes que eu queria atender, porque eu queria ter mais tempo para dedicar para minha filha, né? Então, quando realmente a gente tem uma agenda muito cheia, muito lotada, a gente começa a poder fazer nossas escolhas também. Isso nos dá uma liberdade, até mesmo financeira, né? Porque a gente consegue ter uma vida com mais qualidade dentro das nossas prioridades. Então, eu tive uma filha, daí ela se tornou prioridade para mim, e aí eu diminuí. Eu já vinha diminuindo por escolha mesmo, porque eu tinha qualidade de vida, o desejo, né, de trabalhar menos, né, com menos cansaço, menos desgaste, porque, gente, realmente já atendi muito mesmo, já me desgastei assim bastante, no sentido de, nossa, fazer muitos atendimentos. É claro que a gente tem a outra recompensa, né, não só financeira, mas a gente tem uma recompensa interior muito grande, né, com os relatos, com os feedbacks que o paciente dá, e aí eu acho que é isso que é o que mais dá motivação. Mas, então, quando eu tive minha filha, eu optei por diminuir os números de atendimento para poder ter mais tempo para ficar com a minha filha, né? E depois disso, por questões do meu marido, eu acabei mudando de estado. Hoje em dia eu não moro mais em São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul. E então agora eu acabo atendendo quando eu faço a ponte aérea para São Paulo, porque daí
com outras coisas que eu sou envolvida e eu acabei optando por não atender aqui no Rio Grande do Sul. E como eu tenho a clínica em São Paulo, já tenho meus pacientes fidelizados, né? É praticamente um casamento, né, gente? Porque realmente a gente acaba tendo um relacionamento muito gostoso com o paciente mesmo. Eles se tornam amigos da gente também, né? Então é difícil, né, de esse divórcio. Então realmente para mim é uma alegria muito grande quando eu posso voltar para São Paulo, fazer meus atendimentos, né? Mas é um conforto porque quando vou a São Paulo também eu vou com a segurança. Antes da pandemia eu voltava semanalmente a São Paulo para fazer os atendimentos, você não tem aquela insegurança, né, de comprar as passagens aéreas, aproveitar as promos, né, para poder comprar bastante ida, porque eu já sabia que independente do dia e do horário que eu fosse trabalhar, eu sei que quando eu vou para lá eu tenho um paciente para atender, né, então é nesse nível de lotar a agenda que eu desejo demais que vocês consigam lotar a agenda de vocês para que futuramente vocês possam ter mais qualidade de vida para escolher viver com aquela qualidade e dar atenção para outras áreas da vida que também é muito importante, né? Mas eu demorei aí algum tempo da minha vida para chegar nesse ponto, mas percebi muitas coisas dentro dessa jornada, dessa caminhada para conseguir construir esse caminho até aqui. Então, pessoal, vocês precisam fazer um acompanhamento do pós-atendimento do paciente de vocês, mas fica uma dica. Independente do momento e da formação e da experiência, do conhecimento que você tem, sempre, eu falo sempre porque lá atrás, quando eu também tinha muita dificuldade em dar resultado, não dava o resultado que eu queria, não tinha atingido um momento de carreira e de capacidade como profissional que eu tinha, quando eu fazia um acompanhamento com o meu paciente no pós-atendimento e eu não sabia o que fazer, ou eu direcionava esse paciente para um outro profissional que eu sabia que era muito mais capaz que eu na entrega, e eu acho que eu nunca perdi com isso, sabe? Porque eu acho que a transparência, você ser verdadeiro com o seu paciente, isso te ajuda na fidelização também. E às vezes você também não precisa, se você tem mais recursos na mão para atuar com esse paciente, você pode dizer, olha, eu estou um pouco em dúvida em relação ao seu quadro, eu vou consultar um amigo meu e depois eu te dou um retorno, né? O importante é que você trabalhe com responsabilidade, com comprometimento com o seu paciente, sabendo, tendo a consciência do que você pode, do que você não pode, do que você está preparado e o que você não está preparado. E quando a gente não está preparado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a gente dizer que não sabe ou que vai consultar uma pessoa mais experiente para poder dar uma orientação melhor. Isso é ser verdadeiro com o seu paciente, isso é ser transparente com ele e isso eu te afirmo que vai colaborar muito com a fidelização do seu paciente também. Então é isso, pessoal. Caso você tenha gostado desse assunto e você acha que esse assunto pode ajudar algum amigo seu, algum colega de profissão, compartilha com ele, assim você me ajuda e a gente ajuda mais terapeutas a trabalharem com mais valor de atendimento, com mais responsabilidade, com mais comprometimento. Compartilha com ele, eu te agradeço e eu agradeço demais você que ficou me assistindo agora aqui até o final e me mandem uma mensagem, seja por comentário ou por mensagem no direct inbox,
porque eu quero que você coloque suas dúvidas. Se você tiver algum questionamento para me fazer, pode me mandar, porque eu estou aqui para te ajudar. É isso que eu vim fazer aqui hoje, e eu deixo o meu toque de abraço para você e até o próximo vídeo.